Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje de NFT. Vem comigo, não deixe de se inscrever no canal, apertar aquele joinha e também o alerta para você continuar nos seguindo. Vamos falar desse assunto tão atual e quais suas implicações para o direito, a tal da NFT. NFT que quer dizer No Fungible Tokens, ou tokens não fungíveis. Na atualidade, principalmente as grandes celebridades, estão sempre aí nas redes sociais, na mídia, anunciando aquisições desses bens, digamos assim, as NFTs. Temos o exemplo do Mick Jagger, temos o exemplo recente do Neymar. Mas vamos analisar que implicações jurídicas nós podemos extrair desses documentos. O que dá toda a sustentação para as NFTs é exatamente a tecnologia do blockchain, que torna toda a transação extremamente segura e extremamente rastreável. E os NFTs são títulos únicos, exclusivos. E aí entra também aquela teoria da escassez, né? Então, as pessoas querem adquirir os seus NFTs antes de todo mundo e a partir deles alcançar benefícios. Uma questão extremamente interessante é a gente pensar o valor dessas NFTs. Recentemente o Neymar adquiriu uma NFT pelo valor de 159,99 Ethers. Cada Ether vale 3.170 dólares. Aí é só você fazer as contas. Pensando no dólar a 5,44, você pega os 159,99 Ethers, multiplica aí pelo valor de 3.170 dólares, você chega à conta de 507.168,30 dólares. Esse valor você multiplica pelo dólar de hoje, 5,44, e chega ao valor de um NFT que foi adquirido aí pelo valor de R$ 2.758.000. Então veja que é realmente um valor extremamente interessante e sujeito a novas valorizações. Temos também na NBA os chamados Top Shot, que são exatamente NFTs com jogadas brilhantes de jogadores e que também são negociadas. Mas sob uma perspectiva jurídica, Código Civil Brasileiro, em que tipo de bem nós podemos encaixar então a NFT? Então vamos lá. A NFT é um bem móvel, é um bem na sua essência caracterizado como um bem infungível, ou seja, ele é insubstituível, é aquele. Inclusive, é uma característica que, por conta do blockchain, nós podemos dizer como a NFT sendo um bem infungível na sua maior essência, porque ela está devidamente gravada, criptografada, codificada, não podendo existir outra igual àquela. Ela é única e exclusiva. Ela é incorpórea, né? Porque ela não está no cenário dos bens materiais, dos bens palpáveis. Ela é particular e ela é comercializável. E ainda, ela é indivisível. Quando você pega aquela imagem que foi adquirida lá pelo Neymar, você verifica que ela é um bem indivisível, ela possui o seu contexto como um todo, e assim ela é negociada no aspecto jurídico da palavra. Definido a sua natureza jurídica no aspecto civil, o que nós podemos pensar em outros ramos do direito? Por exemplo, processo civil. Nada impede que você busque a penhora de uma NFT. E o detalhe é que no caso específico das NFTs, você nem vai precisar do Sisbajude para poder localizar esses bens. Isso porque se você entrar no OpenSea, um site onde estão lá estampadas as NFTs de diversas celebridades, por exemplo, você vai buscar o código dessas NFTs, e se você entrar no Etherscan, que é um outro site, lá você joga esse código e você consegue baixar o total em NFTs que uma pessoa tem. Agora, como que nós vamos operacionalizar isso no direito, essa penhora, essa transferência desse patrimônio? É que a nossa legislação, ela não contempla uma solução para isso. Mas, no campo da jurisprudência, que ainda não temos
aprofundamentos nesse setor, será perfeitamente possível e viável fazê-lo. Ainda tem um detalhe, uma característica nesse bem, na NFT, que o artista que a criou, ele pode estabelecer ali um código, uma obrigação, digamos assim, que toda vez que o adquirente a transacionar, a vender, aquele artista original, ele continua recebendo um percentual nessa transação. Veja que interessante, né? Pensando isso no tempo do iluminismo, naquelas grandes pinturas. Então, a pessoa adquire um quadro de um artista famoso e na medida que ele vende esse quadro para outra pessoa, ao fazer essa venda, um percentual dela teria que ir para o artista. E assim sucessivamente, sempre ele vai recebendo aquela participação, no caso agora, na NFT. Agora, uma questão interessante está no campo do licenciamento dessa NFT. E aí é um ponto de toque que ela vai ter com os direitos autorais, com a propriedade intelectual. Porque é interessante que a pessoa, ao criar a NFT, ele poderia, por exemplo, se valer de uma imagem, se valer de um trecho de um filme ou de uma jogada, no caso da NBA, mas que já possui titular desses direitos. Então, por exemplo, se eu utilizar uma imagem do Homem de Ferro no filme Vingadores Ultimato, essa imagem eu criei, tá bom, eu que criei, joguei, peguei essa imagem, mas lancei ela como NFT, eu que criei esse NFT, tudo bem, mas os titulares desse direito continuarão sendo a Marvel. Então, por mais que eu tenha criado a partir de um cenário já existente, eu vou depender de que a Marvel permita que eu negocie isto a ponto de eu receber algum benefício por isso. Então, é por isso eu preciso distinguir entre o proprietário da NFT e o proprietário do direito subjacente a essa NFT. Se eu criei do zero um desenho e lancei uma NFT, tudo bem. Mas se eu estou me baseando em propriedades intelectuais de terceiros, é o que nós chamamos de direito subjacente, aí eu vou precisar da autorização deste terceiro. Na relação contratual, cláusulas de adesão, vulnerabilidade, interpretação, pacta sunt servanda, como que isso tudo vai ser operacionalizado também dentro de um termo de ajuste envolvendo NFT, a nossa legislação também não aprofunda nesse assunto, porque isso é muito novo, mas nada impede que ocorram interpretações para este caminho. Aí nós teremos que trazer todas as regras da função social, da vulnerabilidade, conforme eu disse, da boa-fé objetiva, e como que eu consigo estruturar isso numa NFT. Agora, uma questão interessante é que você pode criar uma NFT, por exemplo, envolvendo um imóvel real. Então você criou a NFT lá de um imóvel e existe um imóvel real aqui fora. Aí a pergunta que fica é, eu ao adquirir essa NFT, eu estarei adquirindo também um imóvel? No caso específico da legislação brasileira, a gente vai ter o entrave do artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 prevê exatamente que nas transações acima de 30 salários mínimos, eu vou precisar do instrumento público. Então, por mais que eu tenha feito a NFT no blockchain, eu não tenho como fazer a transação do imóvel, porque ele depende do instrumento público. Direito tributário. Também temos implicações da análise das NFTs do direito tributário, principalmente na ideia do ganho de capital. Então, eu compro uma NFT hoje que vale tantos Ethers, mas daqui a um tempo ela equivale a milhões de dólares, por exemplo, haverá um ganho de capital aí. E a Receita já tem, inclusive, a codificação para isso, para esse tipo de tributação. Bom, em resumo, então, as NFTs partem de uma ideia que são os chamados bragging rights, que são os direitos de se gabar. As pessoas adquirem, seja por uma questão de destaque na sociedade ao ter esse título, alguns nem sabem do que se trata, nem sabem que valor tem isso, mas além da questão da suntuosidade de você ter uma NFT, e é lógico, isso tem muita característica dentro de comunidades, né? A comunidade que tem, ela valoriza isso mais do que aquela que nem conhece, não sabe o que é, mas a ideia dos bragging rights, que são esses direitos de se gabar, eles também acabam gerando outras situações e privilégios. Então, muitas vezes, existem bandas, né, que já emitem suas NFTs e aqueles que as adquirem têm acesso por período ilimitado nas primeiras cadeiras, têm acesso à própria banda. Então, são
benefícios, são privilégios que a NFT também assegura. Então, além de um caráter patrimonial, ela também pode trazer serviços, clubes de serviço. E veja aí a amplitude, portanto, desse contrato, que pode ir para além de uma mera compra e venda, né? As consequências vão cada vez mais se ampliando nesse cenário aí. Muito bem, pessoal. Gostaram aí da explicação da NFT? Comente aqui embaixo se você já tem a sua NFT, se ela está devidamente inscrita, qual que é o valor dela em Ethers. Conta para nós. Conta para mim se você já penhorou alguma NFT. Conta para mim se você já fez uma NFT, se você já fez um desenho aí que ficou famoso internacionalmente. Vem com a gente, vamos aprender os temas mais atuais do direito. Grande abraço e até a próxima.